Eu recebi uma palavra profética. O pastor falou assim: abre a vela, porque Deus vai soprar ventos favoráveis. Bom dia, Ilan, um ótimo domingo para você, é um prazer ter você aqui com a gente, e você também que está no online aí, seja muito bem-vindo. A gente nesse mês de setembro está trabalhando uma série chamada Building, é baseado numa direção que o pastor Felipe recebeu de Deus, em que é um tempo agora da gente edificar as coisas. Nós tínhamos 6 campos, temos agora 10, nós abrimos 4 novos campos em 2 meses, ou seja, a gente teve um crescimento muito grande, muito rápido, e está na hora agora da gente solidificar essas igrejas. E falar em construir e edificar, o que você está construindo na sua vida? É interessante porque eu fiz engenharia, eu não digo que eu sou engenheiro porque eu nunca trabalhei com engenharia, e eu tenho 2 projetos na minha vida só. Eu fiz um projeto da minha casa, que eu morava lá em Vila Valqueire, e fiz um projeto de uma igreja em Cascadura, ou seja, eu sou engenheiro de 2 projetos, né? Então eu nunca trabalhei com isso, propriamente dito, eu sempre fui militar minha vida toda. Mas o fato é que a gente precisa construir coisas, a gente precisa construir algo nessa vida, a gente tem um tempo limitado nessa vida, a gente vai passar por aqui, e a gente precisa construir algo, investir nessa construção, e a gente precisa também terminar aquilo que a gente está construindo. Isso é muito importante. E agora, todo mundo sabe que para a gente construir alguma coisa, uma casa, um prédio, alguma coisa, até a nossa própria vida, a gente precisa de uma boa base. Uma boa base é o alicerce fundamental para, a partir daí, você construir coisas em cima. E é claro que cada um vai construir de formatos diferentes, de tamanhos diferentes, com ideias diferentes, mas a boa base, ela é sempre necessária. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, no capítulo 3. Ele diz o seguinte: conforme a graça de Deus que me foi concedida, como sábio construtor, lancei o alicerce. O outro está construindo sobre ela. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já foi posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construir permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construir se queimar, este sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. E o que nós estamos construindo? Todos nós temos uma base em nossa vida. Todos nós temos uma formação inicial em nossa vida. Talvez você se lembre aí, ou consiga se lembrar, da sua professora, aquela que começou a dar para você as bases lá no primário, né, no antigo primário que a gente tinha. Eu lembro de 2 professoras. Eu lembro da professora que eu chamava de tia Eunice, que era amiga da minha mãe, e ela me ensinou em casa. Eu aprendi a ler, a contar e a somar em casa. E lembro da tia Meg. A tia Meg, como acho que todo garoto pequeno, era a menina dos meus olhos. Eu era meio que apaixonado pela tia Meg lá nos meus 5, 6, 7, 8 anos de idade. Não lembro bem quando foi isso. Mas eu lembro da tia Meg. Eu lembro da tia Eunice. E em cima dessa base, eu comecei a construir minha vida. Alguns amigos meus foram médicos, se formaram engenheiros, outros são advogados, dentistas, outros militares, como eu fui, outros são técnicos em outra área, outros foram para o comércio, outros foram trabalhar com serviços, mas todas essas construções foram feitas em cima de uma base. Uma base boa permite com que você construa coisas em cima dela da maneira como você quiser construir. É muito legal a gente pensar nisso, porque nesse domingo a gente vai estar falando sobre construindo, mas da importância do ensino. Vamos frisar bem para você a construção do ensino, a importância disso. E tem um texto que o pessoal muitas vezes tem uma má interpretação dele. É um texto que é muito comum na igreja se falar, que a igreja, a letra mata e o espírito vivifica. Como quem diz assim, bom, a gente não precisa aprender nada, a gente basta ser só espiritual, mas não é isso que a Bíblia diz. Pelo contrário, o que ele diz para a gente é que a gente não deve calcar
a nossa base em cima de entendimento humano, mas estar sempre querendo mais, de aprender, é claro, mas também aprender a confiar e a experimentar do Espírito Santo essa dependência de Deus. Existe uma diferença grande de informação para revelação. Informação é aquilo que você consegue adquirir em qualquer livro. Você pega livros, lê livros, você aprende com livros, mas a revelação é algo que Deus vai dar a você. Vai trazer em cima do teu conhecimento uma revelação especial, vai trazer para você algo que vai transformar a sua vida, e isso ninguém tira de você, porque o que você experimenta de Deus, aquilo que você recebe de Deus, não pode ser tirado de você. Tem uma coisa interessante que o pastor Felipe diz, que muitas vezes é como se a gente estivesse sentado de frente para Jesus. Em vez da gente aproveitar e receber dele tudo que a gente tem, tudo que ele pode nos dar, tudo que ele pode nos ensinar, a gente fica querendo ver detalhes de Jesus, a cor dos olhos, se tem sujeirinha atrás da orelha, como é que é a roupa dele, se o cabelo está penteado, e não é isso que é importante. A informação em si ela é muito boa, mas ela não é importante e ela é só uma base para que você receba uma revelação de Deus. Tem uma vez um irmão chegou para mim e queria saber que livros que eu lia, para ele poder ter um conhecimento especial. Eu falei, olha, a gente lê a Bíblia, e a Bíblia você vai ler, vai aprender na Bíblia, e vai buscar em Deus um conhecimento especial. É muito legal a gente pensar que o Espírito Santo, ele vivifica a palavra que a gente lê, aquilo que a gente aprende, ele faz multiplicar, transbordar dentro da gente. Isso é muito bom, porque a gente precisa entender que não adianta só ter um conhecimento teórico, mas você ter uma vida prática. Por exemplo, olha só o que aconteceu com Judas. João capítulo 12, versículo 6 diz assim: ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar dela, o que havia sido colocado. Esse texto fala que quando foi oferecido uma oferta a Jesus, Judas logo pensou que podia ter dado um outro destino para aquela oferta. Podia ter feito de maneira diferente, podia ter vendido e guardado esse dinheiro na bolsa. Esse cara, ele andou com Jesus durante pelo menos 3 anos. Ele conhecia a rotina de Jesus. Sabia como Jesus se portava, sabia como Jesus andava, sabia como Jesus preferia o café da manhã, o que ele gostava de almoçar, se dormia de bruços, se dormia de lado, se dormia de barriga para cima. Ele sabia de Jesus, conhecia e tinha muitas informações de Jesus. O que ele não tinha era a revelação de Jesus. E antes mesmo de trair Jesus, como a gente sabe que Judas traiu, ele roubava dinheiro da bolsa, ou seja, ele não tinha a menor ideia do que ele estava fazendo e aquilo que ele podia experimentar de verdade de Jesus. Ele sabia muito sobre Jesus, mas na verdade não conhecia de verdade Jesus. E a gente chega a uma conclusão que não adianta só a gente saber sobre Jesus, a gente precisa conhecer e experimentar desse Jesus. E eu quero ajudar você, dando para você 3 pontos, para que você comece a pensar em como construir esse conhecimento, essa experiência, como conhecer e edificar a sua vida através de Jesus. Ponto 1, saia do raso. Olha o que o texto diz. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Jesus chegou para aquele homem, sabia da situação dele, e perguntou para ele simplesmente se ele queria ser curado. E ele começou a dar desculpas, que não conseguiria nunca ser curado, porque ninguém nunca o ajudava, porque ninguém nunca estava com ele, porque ninguém nunca podia levar ele naquele momento certo para entrar na água e ser curado, porque naquela água tinha propriedades milagrosas. E muitas vezes a gente faz isso também. Muitas vezes a gente conhece pessoas, e muitas vezes nós mesmos fazemos isso, em que a gente não recebe mais, porque a gente não busca, e dá muito boas desculpas para isso. A desculpa que a gente tem de preguiça, o medo, o mimimi, o vitimismo. A gente fica pensando que nossa história lá atrás levou a gente a ser menor do que os outros. E quando alguém vai falar com você e confrontar, muitas vezes tem boas desculpas. Não, porque na minha infância eu não tive oportunidades.
Na minha adolescência, eu não estudei num colégio bom, porque o meu pai fazia isso, a minha mãe fazia aquilo, a minha avó fazia aquilo. Mas aprenda uma coisa, bons construtores são péssimos em dar desculpas. Eu tenho 2 amigos que a vida me deu, um é até irmão aqui da igreja, o Wilton, que trabalha com obra, e outro eu conheci há pouco tempo, o Raimundo. Os 2 trabalham com obras. O Wilton tem uma história muito legal, tem um livro, já esteve lá no Empower com a gente, e é um cara assim que não dá desculpa, ele resolve o problema. Se tem um problema numa obra, uma construção, ele vai dar o jeito dele e vai resolver. E o Raimundo também, o Raimundo trabalha com obra, faz um monte de serviço para mim, fez agora na minha casa lá do Valqueire, aquela que eu construí, que eu falei, faz lá no prédio que a gente está morando agora aqui no Recreio, trabalha muito bem, e ele não tem desculpa. Tem um problema, ele resolve o problema. Parece um MacGyver os 2. Se não tem ferramenta, ele dá o jeito, ele vai dar o jeito dele de fazer a coisa acontecer. E a gente precisa parar de dar desculpas. A gente tem muitas desculpas e poucos resultados. A gente tem muito blá 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 e pouca ação. E quem é muito bom em dar justificativas, nunca vai construir nada de valor. E a gente precisa mudar esse cenário e começar a fazer coisas de maneira prática. Por exemplo, no natural, voltar a estudar. Eu não sei em que momento você parou o seu estudo, ou se você já se deu por satisfeito de tudo aquilo que tinha estudado, mas conhecimento não ocupa espaço. Talvez você precise voltar a estudar, terminar um 2º grau. Ah, mas pastor, eu tenho já uma estabilidade na minha vida, eu não preciso ter uma formação de nível superior, ou ter uma formação de 2º grau, porque eu já estou numa idade que a vida já me satisfaz com o que eu tenho, que a vida me deu. Mas por que não aprender um pouco mais? Por que não se especializar na sua área? Por que não aprender uma nova língua, por exemplo? Daqui a pouco estão chegando os americanos aí, né, o pessoal da Joyce Meyer, e a gente muitas vezes vai ficar olhando assim, falando, caramba, que bacana o pessoal falar, né? O Maica traduzir, o pastor Felipe falando com os americanos lá, a Mel conversando para um lado e para o outro, e a gente não sabe nem o que os caras estão falando. Por que não a gente tentar aprender uma nova língua? Uma especialização, um curso profissionalizante. Lá no Dream Center tem tanto curso à disposição para que você possa aprender alguma coisa. Você que está ouvindo aí, dá um Google lá e procura lá Dream Center e vê os cursos que estão à disposição. Tem muito curso maneiro lá. E a gente vê muita gente chegando aqui na Elan, sim. Muita gente que chega sem escolaridade, que parou de estudar há muito tempo, sem uma profissão definida, e sai falando outra língua, sai uma outra profissão, sai trabalhando na sua área, na sua nova área, e a gente precisa entender que isso é um lance muito legal e a Elan favorece isso para você. Aqui na Elan a gente tem uma unção de crescimento especial. Tem algo especial que faz as pessoas crescerem, porque o nosso objetivo é que você alcance 100% do teu potencial. E para isso, então, a gente incentiva você a crescer. Mas não é só no plano secular, não. No campo espiritual também. Aqui a gente tem, por exemplo, alguns cursos que você talvez já saiba. Se você não sabe, que está assistindo aí pela internet, dá um Google lá e vem para cá fazer também. Alguns deles são até online. A gente tem o curso Ondas, que é para você conhecer melhor a Elan. Tem o curso Jornada, que é uma base para a sua vida cristã. Ensinar você o passo a passo da sua vida. Tem o curso Clique, que ensina você a ser um crente maduro, a ser um líder, para desenvolver não só para dentro da igreja, mas também para o seu trabalho, para a sua casa, para a sua família. E a gente tem o GAP, que é um grupo de aprendizado pastoral, que vai ensinar você práticas ministeriais. Além disso, atualmente, a gente tem uma lista de cursos que estão sendo dados aqui na igreja. Por exemplo, Homem ao Máximo, que é para trabalhar o caráter do homem. Mulher Única, caráter da mulher. Curso de casais, conhecendo Deus e fazendo a sua vontade, inclusive online. Ensinando filhos à maneira de Deus, para os pais criarem seus filhos de maneira coerente dentro da Bíblia. Escola de mestre, escola de profeta, curso de casais, curso de finanças. E em 2022, além desses, teremos matérias teológicas, panorama do Antigo Testamento, panorama do Novo Testamento. Vão ter cursos como Mente de Cristo, celebração de disciplina, escola de aconselhamento, escola de evangelismo, escola de missões. Tem uma lista aqui que eu estou dando só alguns para você. Ou seja, você não pode ficar parado e tem que crescer. Não desperdiça o que Deus já te deu. Esse alicerce que você já tem na sua vida, Deus quer construir um edifício muito grande em cima. Não fica só na beirinha molhando os pés. Mergulha de cabeça nessas águas profundas que Deus tem disponibilizado para você. Olha o que essa frase diz aqui. Alguém muito bom em dar justificativas nunca vai construir nada de valor.
que essa pessoa não seja você. Que você não seja esse que dá justificativa e para de construir coisas de valor. Mas você seja aquele que não dá justificativas, mas constrói muitas coisas legais para a glória de Deus. Ponto 2. Pague o preço de ser um verdadeiro aprendiz. Um discípulo é um aprendiz. Aliás, um eterno aprendiz. Jesus, nosso mestre, e todo o ensino perfeito vem dele. E o ensino de Jesus, ele gera transformação em nossa vida de dentro para fora. Mas para isso a gente tem que estar disposto a aprender. A gente tem que estar disposto a ser um discípulo de Jesus. E existe uma diferença que eu queria que você talvez se enquadrasse nessas 3 características aqui. Veja quem é você. Existe uma diferença de devoto para seguidor para discípulo. Vou explicar para você. Tem um pastor amigo, o pastor Carlos Queiroz. Uma vez ele contou uma experiência que ele estava numa padaria, ele ia sempre numa padaria e sempre conversava muito com o padeiro, o atendente do balcão. Até que um dia ele se identificou, não sei como, se foi uma camisa, não sei como foi, como pastor. E a partir dali ele começou então a receber meio que uma hostilizada daquele padeiro, porque aquele padeiro era devoto, se não me engano, de São Sebastião. E ele então começou a olhar para o pastor com olhos diferentes e a tentar de toda forma mostrar que ele era um devoto de São Sebastião para confrontar o Carlos. E interessante que, determinado dia, o pastor Carlos chegou para ele e perguntou: você é devoto ou você é um discípulo de São Sebastião? E aquele homem então não soube responder, e o pastor Carlos explicou: olha, o devoto é uma pessoa que aprecia muito aquela pessoa, aquele santo, ele sabe a cor do santo, sabe a data do nascimento do santo, sabe a data de morte do santo, sabe a cidade que o santo nasceu, mas ele não imita o santo. E o discípulo, ele imita aquele a quem ele admira, aquele que é o ídolo dele. E muitas vezes a gente é assim, a gente é devoto de Jesus, a gente sabe que Jesus nasceu em Belém, sabe que Jesus foi chamado Nazareno porque passou a infância em Nazaré, sabe que Jesus cresceu na Galileia, é chamado de o Galileu, sabe que Jesus foi carpinteiro, sabe o nome da mãe de Jesus, Maria, do pai de Jesus, José, dos irmãos de Jesus, sabe tudo sobre Jesus, mas não é discípulo de Jesus porque não imita Jesus. Pastor, mas e o seguidor? O seguidor é um pouquinho mais do que o devoto, mas é menos que o discípulo, porque o seguidor segue junto, vai andando junto, vai caminhando junto, gosta de receber milagres, gosta de ouvir sermões, mas não gosta de imitar. Olha só o que Jesus disse aqui: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Jesus, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta para calcular o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Para o discípulo, a régua é mais alta. E quando Jesus falou isso, com certeza muitos foram embora, porque eram simplesmente seguidores, acompanhavam Jesus por onde ele ia. Quando souberam que tinha um preço a pagar, correram. E existe um preço a pagar. Esse preço não é pago para você receber um milagre, esse preço não é pago para você receber uma bênção, esse preço não é pago para você ter alguma coisa, um favor de Deus, não, isso é de graça. O preço a pagar é para você ser discípulo de Jesus, andar com Ele e viver com Ele. Muitas vezes temos sido mais devotos do que discípulos, muitas vezes temos sido mais seguidores do que discípulos, simples seguidores, e nos contentamos em ganhar a bênção e ir embora para casa. A gente se contenta como aqueles homens que andavam com Jesus e recebiam o pão, comiam o pão, iam embora para casa de barriga cheia, mas não eram o discípulo. Mas olha o privilégio que é ser discípulo. Marcos capítulo 6, versículo 41 até o 43 diz assim:
tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou aos seus discípulos para que servissem ao povo. Também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos de pedaços de pão e de peixes. A multidão, aqueles que andavam com Jesus, que seguiam Jesus, que não tinham compromisso com Jesus, eles receberam o pão, comeram o pão e voltaram para casa. Mas os discípulos, aqueles que passaram privações, passaram perseguições, passaram injúrias por causa de Cristo, tinham um privilégio além deles alimentarem as pessoas, eles eram alimentados por Jesus. Ou talvez ao contrário, além deles serem alimentados por Jesus, eles também alimentavam as pessoas, eram cooperadores de Jesus na obra dele. Olha o que diz essa frase aqui: o discípulo não é só satisfeito pelo mestre, porque você é satisfeito por Jesus. Quando você é discípulo de Jesus, ele tem um compromisso de cuidar de você. Ele tem um compromisso de cuidar a todo tempo de você, de todas as suas necessidades, porque você abriu mão de tudo para estar junto com ele. Então o discípulo não é só satisfeito pelo mestre, mas também se torna alguém que pode alimentar os outros. E Deus chamou você para que você possa cooperar com a obra dele e alimentar pessoas. Deus tem um plano para a sua vida e esse plano está em andamento. Essa construção sobre o alicerce que a gente falou, que é Jesus Cristo, está sendo construída e edificada a cada tempo. Mas é preciso que você tome uma decisão. Investir em você mesmo para você crescer. Sair do raso, negar a sua vida, tomar a sua cruz e ser um verdadeiro discípulo de Jesus. É isso que ele espera de você e é isso que eu quero que você entenda, que é um projeto de Deus para a sua vida. Ponto 3. Aprenda uma nova lição. Sempre tem pessoas novas chegando na igreja, a gente sabe disso. Sempre tem pessoas novas que conhecem Jesus, que experimentam Jesus, que querem ter uma aliança com Jesus, um compromisso com Jesus e entram para a família Ilã, por exemplo. E todos nós temos uma caminhada diferente, estamos em estágios diferentes do amadurecimento cristão. Talvez uns mais, outros menos, talvez uns chegaram há pouco tempo, mas têm um grande desenvolvimento, porque se dedicaram muito e aprendem muito e começam a praticar logo as coisas que Jesus ensina. Outros talvez estão há mais tempo, mas não têm a mesma abertura para o espaço do Espírito Santo trabalhar e acabam demorando um pouco mais. Mas nós estamos em estágios diferentes dessa caminhada. Alguns aprenderam muito, outros poucos, mas faz parte do plano de Deus que sempre tem a gente nova chegando. E a gente precisa de 2 coisas: ensinar o pessoal novo que chega e ter paciência com o pessoal novo que chega. Olha o que Tiago disse lá no texto de Atos capítulo 15. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ou seja, não começa a colocar uma série de regras e coisas teológicas em cima da pessoa, não. Tenha paciência com essa pessoa. Caminha com ela com calma. E ele diz assim, olha, não ponha dificuldades sobre eles que estão se convertendo. Pelo contrário, devemos escrever a eles dizendo que se abstêm da comida contaminada aos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Ponto. 4 coisas que ele diz. Por quê? Porque são as coisas básicas. Aqui na Ilã a gente aprende que a gente não tem que questionar, discutir, brigar por causa de teologia. Tem algumas coisas básicas que a gente não abre mão. Que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que é o nosso Senhor e Salvador, que a gente precisa ter uma aliança com Ele através do batismo. Isso são básicos, são coisas básicas. Agora, se você for entrar em calvinismo, arminianismo, teologia reformada, pentecostal, você vai acabar tendo tanta dificuldade, tanto embate, que não vale a pena. Por isso é importante a gente entender que a gente tem que ensinar o básico para o novo convertido. E Deus vai dizer para ele, com o tempo, aquilo que ele deve tirar, além daquilo que a gente colocar para ele como um plano de Deus para a vida dele. Mas tem uma segunda coisa. Nós, talvez você que já está há mais tempo na igreja, tem uma caminhada mais cumprida com Jesus, precisa rever alguns conceitos e aprender coisas novas. Muitas vezes nós estamos caminhando com o Senhor e precisamos de vez em quando rever e fazer ajustes na nossa rota. Quando eu digo de vez em quando, é de vez em sempre, tá? A gente está sempre precisando afinar esse ajuste, fazer esse ajuste fino aí, né? A gente critica os israelitas que passaram 40 anos no deserto, que viram um monte de coisa, mas ficaram lá rodando, mas a gente muitas vezes está assim também. A gente sabe o que é para fazer, não faz e fica dando voltas.
Olha o que Paulo fala sobre esse texto aqui em Hebreus. Quanto a isso, temos muito a dizer, coisas difíceis de explicar. Olha só, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Duro isso, né? De fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine de novo os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimentos sólidos. Muitas vezes isso é uma realidade nossa. A gente acaba confessando que muitas vezes a gente dá mole. E precisa ser confrontado, e o Espírito Santo faz isso com a gente. Agora, é preciso para isso que você leia a Bíblia, que você esteja numa igreja séria, que você se abra para que o Espírito Santo te ensine. E aí sim, você vai começar a ser confrontado, a aprender e a desenvolver a sua fé, como Paulo fala em Efésios. E na escola de Deus tem uma coisa interessante, não adianta ter pressa. Eu lá no meu primário, no meu antigo primário, eu pulei o CA e a primeira série, porque essa amiga da minha mãe, que era a professora, a tia Eunice, ela muito cedo percebeu que eu podia aprender e começou a me ensinar em casa. Então eu lembro que tinha contar dezenas, tinha uns palitinhos assim, eu lembro dessa imagem muito legal. Eu ia para a casa dela, às vezes ela lá em casa, e ela me ensinava coisas que me levou a, quando eu fui entrar, eu já sabia muita coisa, fizeram uma prova comigo, eu fui direto para a segunda série. Na verdade, até não adiantou muito essa minha evolução rápida não, porque eu acabei repetindo depois 2 anos lá na frente, né? Na 8ª série eu não queria nada com estudo, acabei repetindo, acabou dando a mesma coisa. Mas assim, a gente acaba achando que na vida cristã também é assim. E não é assim que a coisa funciona. Você chega na escola, por exemplo, e você vai aprender matemática, você vai aprender a somar, a dividir, a multiplicar, você vai entender as equações simples para depois chegar numa equação de 2º grau. Você não vai chegar direto numa equação de 2º grau se você não sabe o rudimento, a coisa mais básica. E por que então que na igreja a gente acha que a gente pode falar de coisas que a gente não sabe mal chegando? Coisa que a gente não aprendeu ainda e quer dar pitaco. E é assim que a gente faz. A gente quer falar de Apocalipse, que é coisa lá no futuro, que é um projeto de Deus que vai acontecer, que é o final da Bíblia, mas a gente não sabe nem confiar em Deus ainda. Os primeiros problemas que a gente enfrenta, a gente chora, desespera e muitos até abandonam. Fala assim, meu Deus, onde é que você está? Mas a gente quer ensinar sobre Apocalipse. Não sabe da fé de Abraão, Gênesis, mas quer falar de Apocalipse. A gente quer falar de teologia, de Jesus e de Deus, mas não sabe o que é perdoar. O maior exemplo de perdão que a gente tem é Deus perdoando a nós como pecadores e Jesus morrendo na cruz para perdoar nossos pecados. E a gente quer falar de Deus, quer falar de teologia, quer falar de Jesus, mas a gente não perdoa e não sabe perdoar. A gente quer ensinar sobre dons do Espírito Santo, que são bons e tal, que aquilo é maneiro pra caramba, e a gente fica eletrizado, a gente fica elétrico, e a gente quer trabalhar, quer evangelizar, quer falar em línguas. Mas esquece que 1 Coríntios capítulo 13 fala sobre amor. E a gente nem aprendeu ainda a amar nosso irmão, e quer ensinar para ele dons espirituais. E tenha certeza de uma coisa, Deus sempre quer te levar para níveis maiores, mas é preciso que você tenha paciência, que você vá andando um após outro, e esses novos níveis que Deus vai te levar, tem um pré-requisito, você tem que passar pelo nível inferior, você tem que aprender aos poucos com Ele, para que você vá crescendo também aos poucos. Nenhum crescimento rápido é muito bom, e Deus quer sempre nos ensinar novas lições, mas a partir daquilo que você já tem, e principalmente aquilo que você já pratica. Não adianta pegar uma criança pequena, que precisa de mamadeira, de 2 anos, 3 anos de idade, e querer dar garfo e faca para ela. Não adianta fazer isso. Primeiro tem uma fase da mamadeira, depois tem a fase da colherzinha, depois tem a fase do garfo, de preferência sem ponta, aquele mais redondinho na beira, depois tem a fase do garfinho e finalmente a fase da faca. Ninguém começa com garfo e faca. Tudo tem o seu tempo. Mas chegou a hora da gente começar a amadurecer. Se você está na mamadeira, largar a mamadeira e ir para a colher. Se você está na colher, largar a colher e ir para o garfinho. Se já está com o garfinho, parabéns. Está na hora então de pegar o garfo e faca e começar a fazer sua refeição sozinho. E chegou a hora da gente amadurecer e aprender e praticar aquilo que Jesus está nos ensinando.
Talvez nessa manhã você tenha descoberto que você está mais para um devoto, ou talvez para um seguidor, e menos para um discípulo de Cristo, discípulo de verdade, aquele que imita o seu mestre. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A gente tem um professor muito legal, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo nos evangelhos foi chamado de mestre mais de 50 vezes. E por 16 vezes ele é chamado de mestre dos mestres. O cara é fera. E olha só o tipo de professor que ele é. Mateus capítulo 11, versículo 29 e 30 diz assim: tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E quando Jesus fala aprendam de mim, é porque ele tem condição de ensinar. Ele pode ensinar porque ele tem autoridade para ensinar. Ele vivenciou de forma prática tudo aquilo que ele ensinou: amor, perdão, compaixão, misericórdia, cuidado, carinho. E talvez hoje seja um dia bom para você abrir o seu coração e dizer: Senhor, me ensina. Eu preciso abrir mão da minha bagagem pessoal, daquilo que você acha, dos seus achismos, daquilo que você trouxe de bagagem de vida. Abrir mão de tudo isso e abrir espaço para, com toda a sua inteligência ou cultura adquirida, deixar aquele carpinteiro da Galileia ensinar para você de forma prática o que Deus quer que você faça aqui na terra. Está na hora de você aceitar o convite de sair do raso e de ir para águas mais profundas. Tem um homem na Bíblia chamado Jó, muito conhecido porque passou por alguns momentos muito difíceis na vida, passou por muitos perrengues na vida, como diz o popular, mas tem um momento que ele chega e confessa no final do livro de Jó, no capítulo 42, eu te conhecia, falando para Deus isso, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os teus olhos, meus olhos te veem face a face. Depois de muito tempo servindo a Deus, ele teve uma experiência de um nível mais profundo com Deus. E essa transformação que Deus causa na nossa vida através de Jesus Cristo, ela começa de dentro para fora. Talvez hoje você queira mudanças na sua vida, mudança na sua família, mudança na sua casa, mudança no seu trabalho, mudanças em você. Mas essas mudanças não vão ser se você trocar uma roupa, se você mudar o corte de cabelo. Essas mudanças não vêm quando você faz um curso numa faculdade ou bota um anel de formatura no dedo. Essas mudanças vêm quando você se matricula na escola de Cristo, quando Jesus passa a ser professor. E talvez nessa manhã seja um dia para você refletir se você precisa se matricular nessa escola e aprender de Jesus, aprender a viver. Isso não é aprender nada de Bíblia não, de teologia não, aprender a viver. Talvez você esteja nessa manhã ouvindo e você precisa se rematricular nessa escola. Talvez você esteja longe dessa escola há algum tempo e tenha se descoberto como um devoto, como um simples seguidor que acompanha Jesus, mas não como um discípulo. E talvez nessa manhã seja um dia de você dizer: eu quero entrar nessa escola de novo, de verdade, e eu quero aprender mais de Jesus. Se você já tomou essa decisão, talvez hoje seja um dia de você ir um pouco mais além, um pouco mais fundo, que é você decidir se batizar, estabelecer uma aliança de verdade com Jesus. Isso em qualquer ILAN, qualquer um dos 10 campos, você pode procurar o pastor e falar assim: olha, eu gostaria de me batizar. Nesse próximo batismo que tiver, que é no último domingo de cada mês, eu quero selar a minha aliança com Jesus e eu quero me batizar. Eu não sei como você está hoje, qual a situação que você se encontra, mas eu queria orar com você. Eu queria que você, onde você está, aí na sua casa, talvez não vendo esse programa, nosso culto no mesmo dia que a gente está lançando, mas você catou na internet e calhou de achar esse culto e veio assistindo até o final. Eu queria então orar com você que está até o final com a gente. Eu queria que você fechasse os olhos na sua casa, onde você está, e eu queria que você colocasse a mão sobre o seu coração. Eu quero orar junto com você agora. E se você quer entrar na escola de Jesus, ter uma aliança com Ele, entregar o seu coração para Jesus, ou se você quer se rematricular nessa escola, estava se sentindo longe de Deus, afastado da igreja, mas você quer começar de novo agora uma nova caminhada, hoje é um dia bom para isso.
Coloca a mão sobre o teu coração e vamos orar juntos. Senhor, muito obrigado por essa palavra. E muito obrigado, Senhor, porque a gente está construindo vidas aqui, edificando vidas aqui. E, Senhor, como é precioso a gente aprender de Ti. Como é precioso, Senhor, a gente ter a Ti como nosso mestre dos mestres. E eu te peço, Senhor, que aquele homem, aquela mulher, aquele jovem que está ouvindo agora esse culto, está assistindo esse culto, chegou até aqui e está sentindo a sua vida vazia, está sentindo que falta algo, que o estudo não conseguiu preencher, que o dinheiro não conseguiu preencher, que a fama não conseguiu preencher, que prazeres não conseguem preencher, que ele entenda que o que está faltando é uma aliança contigo, Senhor, uma aliança verdadeira contigo e uma aliança com o nosso Mestre, Jesus Cristo. Que Jesus agora esteja olhando para você na sua casa e olhando com olhos de amor, e Ele conhece a tua situação e o teu coração, e que Ele possa estar agora cuidando de você desde já. E se você está se sentindo longe de Jesus, é hora de você falar assim: Senhor, me perdoa porque eu estive longe, me aceita de novo, Senhor, como discípulo teu. E a resposta dele vai ser: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vou aliviar você. Que o Senhor possa estar agora encontrando com você onde você está, talvez até carregando você no colo diante de dificuldades que você tenha na sua vida, amando você e dizendo que você tem uma aliança com Ele, tem um projeto de vida dele para a sua vida. Ele não desistiu de você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça esclarecer o rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. A graça e a paz de Cristo, o amor de Deus, a força do Espírito Santo esteja com você e sobre a tua casa e por onde você for, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você. Aleluia! Glória a Deus, meus queridos e meus amados. Que alegria estar aqui com você. Saber que você está não apenas nos acompanhando, mas participando desse culto. Sou o Paulo, pastor do Campus Online. Uma alegria imensa te apresentar a nossa igreja Luz das Nações, Elan Church. Sim, e o fato de nós estarmos aqui é para alcançar pessoas como você, pessoas especiais. Saiba que você é importante para Deus. Por isso nós estamos fazendo tudo isso para que o seu coração seja transformado pela presença e o poder do Espírito Santo. Eu quero te fazer um convite muito especial. Quero que você não fique apenas assistindo os cultos. Quero que você participe dessa família espiritual. E você pode entrar em contato conosco pelo nosso novo canal de comunicação e interação. É mais do que um WhatsApp. É um verdadeiro canal de comunicação mesmo. É o 21 99296 1000. E ali você vai dar um oi e vai ter uma resposta, podendo ter várias opções de informações sobre a Elan. E você vai perguntar o que você quiser e tirar todas as suas dúvidas sobre os campos, pastores, horários de culto, cultos online, presencial, eventos, cursos, as novas Elans, enfim, tudo que você quiser saber é ali. Por isso, não fique de fora dessa. Venha conhecer uma das Elans também presencial. Os novos campos estão se abrindo, Bangu e Sulacap nos cinemas, Itaguaí, Taquara e tantos outros. Para que nesse momento a sua vida seja desafiada a tomar uma decisão, eu quero que você venha ser Elan com a gente. Por isso, vem ser Elan junto com a gente, amando Deus, amando você, Elan.